Em minha forma manifesta, eu penetro todo este universo. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. O maluco beleza viajou nesse verso também do Gita em Bimala. Eu estou em você, mas você não está em mim. E aí por aí vai, né? Ele viajou mesmo. Pena que ele não seguiu a cultura védica, né? O Hare Krishna, a religião Hare Krishna. Senão estaria vivo até hoje, né? Maya tatam idam sarvam jaga avyakta murtina matistani sarva bhutani achahanteshu avastita. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, verso 4. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. A suprema personalidade de Deus, Krishna, não é perceptível através dos sentidos materiais grosseiros. Está dito, com sentidos materiais não vai ver, não vai sentir o que é transcendental antimaterial. Onde eu estava, tá. Está dito que não se pode compreender o nome Krishna, fama, os passatempos e etc. do Senhor Shri Krishna com os sentidos materiais. Porque Krishna não tem corpo material, né? Tem gente que acha que se Deus tivesse um corpo material já estaria morto, né? Porque tudo que é material passa por 6 fases. Resumindo, começo, meio e fim. Ele só se revela o que é. Não, depois você fala que eu falo demais. Tá, se der tempo depois a gente fala das 6 fases. Krishna, só se revela para aquele que se ocupa em serviço prático puro e amoroso a ele, sob guia apropriada, em outras palavras, com regras, regulações. Deus quer serviço prático e amoroso a Deus com regras e regulações, do jeito que Ele quer. Para agradar o patrão tem que fazer o que o patrão quer, não é? Para agradar a mulher ou o marido tem que fazer o que ele quer, não é assim? Então, Deus também. Você acha que Deus é bobo? Deus aceita qualquer coisa? Não. Ele não precisa de nada nem de ninguém. No Brahma Samhita se afirma que Premandina Churita 3 pontinhos. Uma pessoa pode ver a suprema personalidade de Deus Govinda sempre dentro de si mesma e fora de si, se tiver desenvolvido uma atitude transcendental amorosa para com Ele. Esse verso é lindo, hein, Bimala? Acho que eu lembro, vamos ver. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é Shamasundara, Krishna mesmo, com atributos inconcebíveis e inumeráveis, a quem os devotos puros veem seus corações com os olhos untados com o bálsamo do amor. Todos podem, nem todos querem. Onde estiver aqui está. Vou ler de novo. Uma pessoa pode ver a suprema personalidade de Deus Govinda sempre dentro de si mesma e fora de si, se tiver desenvolvido uma atitude transcendental amorosa para com Ele. Se virar um devoto puro, né? Porque os limpos de coração verão a Deus sempre que quiserem. Assim, Ele não é visível para as pessoas em geral. Krishna falou tudo no Gita. Eu nunca me manifesto para os tolos e sem inteligência. Para eles eu estou coberto com a minha cortina Maya, a ilusão,
Aqui está dito que, muito embora ele seja todo penetrante, presente em toda parte, ainda assim ele não é concebível pelos sentidos materiais. Mas na realidade, embora não possamos vê-lo, tudo repousa nele. Como discutimos no 7º capítulo, toda a manifestação material cósmica é apenas uma combinação de suas duas energias diferentes, a energia transcendental superior, que somos nós, e a energia material inferior, a energia externa de Deus. Você vê que nem matéria existe, né, Bimala? O que existe é energia inferior. Energia inferior, não matéria. Isso que a gente acha que é matéria é a energia externa de Deus. E de Deus, que é um ser transcendental, não pode sair nada material. Matéria não existe. O que existe é a energia externa de Deus, que a ilusão faz a gente achar que é matéria morta. Assim como o brilho do sol se expande por todo o universo, a energia do Senhor Krishna se espalha por toda a criação e tudo repousa nesta energia. Só existe Krishna e as diferentes energias de Deus, Krishna, e nada mais. Passou disso é ilusão, né? Porém, não se deve concluir que porque Krishna se espalha por toda a parte, ele perdeu a sua existência pessoal. Para refutar tal argumento, o Senhor Krishna diz: eu estou em toda parte e tudo está em mim, mas ainda assim eu estou à parte. É a mesma coisa que falar que o pedreiro virou a construção, né, Bímola? O pedreiro se dissolveu na casa que ele construiu. Ou um pai que tem 10, 12 filhos se dissolveu em 10, 12 filhos, deixou de existir. Na cabeça deles é assim, né? Que Deus se dissolveu, virou a criação material. Se ele tivesse... teoria furada, né? Se ele tivesse virado a criação, quem estaria tomando conta da criação? Então, não tem nem, é coisa que não tem nem lá, é coisa sem pé, sem cabeça, essas filosofias furadas. Se Deus tivesse um corpo material, já estaria morto, como querem os ateístas, imaterialistas e impersonalistas. Para refutar tal argumento, o Senhor Krishna diz: eu estou em toda parte e tudo está em mim, mas ainda assim eu estou à parte. Por exemplo, um rei encabeça um governo que nada mais é que a manifestação da energia do rei. Os diferentes departamentos governamentais nada mais são que as energias do rei. E cada departamento apoia-se no poder do rei. Mas ainda assim não se pode esperar que o rei esteja presente em cada departamento pessoalmente. Este é um exemplo grosseiro. Similarmente, todas as manifestações que vemos e tudo que existe, tanto neste mundo material quanto no mundo transcendental, repousam na energia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A criação ocorre pela difusão de suas diferentes energias, e como se afirma no Bhagavad Gita, ele está presente em toda a parte, através de sua representação pessoal, a difusão de suas energias diferentes. Já parei. Dá tempo? Então, as 6 fases que tudo que é material passa, aparece em algum momento
cresce, permanece por algum tempo, gera alguns subprodutos, definha e morre, desaparece. Tudo materialmente falando, tudo é assim, né? Tudo passa por isso. Resumindo, tem começo, meio e fim. Todas essas religiões inventadas no mundo material não existiam no passado, nem vão existir no futuro, Bímola. Por quê? Tudo que é material, eu acabei de falar, tem começo, meio e fim. Pesquise que você descobre. Pesquise que você descobre. A única que não tem começo, meio e fim é a religião Hare Krishna, porque ela é importada da morada eterna de Deus. Ela já existia antes da criação material. E depois que toda a criação material for destruída, ela vai continuar existindo, porque ela já existia antes da criação material. Ela é importada da morada eterna de Deus. Tá? Já parei de falar. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cadê? Nunca está no lugar. Nossa, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. As entidades vivas não são tão mais dois. Mais um, dois. Aqui, ó. As entidades vivas não são tão grandiosas quanto Narayana, Vishnu, que são dois nomes diferentes de Deus, Krishna. Então as entidades vivas não são tão grandiosas quanto Narayana, Vishnu, que está além da criação material. Mesmo Shankaracharya aceita que Narayana está situado além da criação material. Já que Vishnu e a entidade viva não pertencem à criação material, pode-se argumentar. Afinal, por que as pequenas partículas transcendentais foram criadas? Está falando de nós, né? Por que Deus nos criou? A resposta é que a suprema verdade absoluta é completa em sua perfeição devido ao fato de ser tanto infinita quanto infinitesimal. Se ela fosse apenas infinita e não infinitesimal, ela não seria perfeita. A porção infinita é o Vishnu Tattva, ou a suprema personalidade de Deus, Krishna. E a porção infinitesimal é a entidade viva, nós. Porque tem muitas respostas, tem muitos ângulos. Uma resposta, uma pergunta tem muitas respostas, Bimala. Outra resposta, Krishna deu no Gita. Deus, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. Por exemplo, se eu fosse Deus, eu não ia perder um festival no mundo inteiro, Bimala. Quantos templos tem de Deus no mundo? Eu ia lá em todos, desfrutar de todas as oferendas, de todos os relacionamentos. A falar mais pé no chão, tá. Final de semana chega, aí tem festa, tem show, tem aniversários, tem retiros, festa. Eu gosto de festa, Bima. Se eu sou Deus, eu vou em todas as festas. Imagine a gente poder ir em todas as festas, em todos os encontros, encontrar com pessoas diferentes, namorar um monte de namoradas.
estou viajando porque eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu estaria em todos esses lugares ao mesmo tempo, eu me expandiria como Krishna faz, se expande e vive com filhos, amantes, esposas, amigos, shows, templos, encontros. Nossa, não tem limite, né, para o desfrute de Deus. Então por isso que ele se expande em muitos, para desfrutar de muitas maneiras diferentes, com diferentes pessoas, em diferentes lugares. Como não somos Deus, a gente tem que escolher um lugar só e achar bom ainda. Tá, já parei de falar. Devido aos infinitos desejos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ocorre a existência do mundo material, não, do mundo transcendental, desculpem. Não é porque existência, eu confundi, mas o que tem começo, meio e fim é a criação material. A existência do mundo transcendental não tem começo, nem meio, nem fim, sempre existiu e sempre existirá. As moradas eternas de Deus, onde tudo é alegria, onde cada palavra é um canto, cada passo é uma dança, onde todas as pessoas são agradáveis. Aí eu vou olhar para quem? Só tem eu e você? Não, não é indireta não. Só tem eu e você, eu vou olhar para quem? Tá, já parei de falar, vou ler mais e falar menos. Devido aos infinitos desejos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ocorre a existência do mundo transcendental. E devido aos desejos infinitesimais da entidade viva, ocorre a existência do mundo material. Ao se ocuparem em seus desejos infinitesimais de gozo material, as entidades vivas infinitesimais são chamadas Diva Shakti. Outro nome para nós, Diva Shakti. Calma, deixa eu realizar as misérias do corpo e da mente. Porém, ao se harmonizarem com o infinito, são chamadas de almas liberadas. Está vendo? Portanto, não é necessário perguntar por que Deus criou as porções infinitesimais. Elas são apenas o complemento do Supremo. Sem dúvida, é essencial que o infinito tenha porções infinitesimais, que são partes integrantes inseparáveis da alma suprema. Porque as entidades vivas são partes integrantes infinitesimais do Supremo. Há uma reciprocação de sentimentos entre o infinito e o infinitesimal. Esse mundo é o Big Brother de Deus, né? Estava vendo um vídeo lá no YouTube, botaram lá o MMA, vale tudo de robôs. Está imitando, quer ser Deus, né? Quer criar um ser com livre-arbítrio e ver o que ele consegue fazer. Ou 2 seres, ou 3 seres, quer criar um monte de... Quer ser Deus. Todo mundo aqui quer ser Deus. Então, quer criar uma pessoa, uma individualidade e quer ver o que ela consegue fazer, até onde ela consegue chegar. E resumindo, essa criação material, entre outras coisas, é o Big Brother de Deus. E Deus está assistindo as presepadas que a gente faz, os acertos e os erros que a gente faz, apostando, torcendo, dando risada e ficando chateado, né? Porque Ele não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente pare de sofrer aqui e agora e volte para a morada eterna de Deus. Mas se a gente não quer, a gente quer quebrar a cara, fazer o quê? Ele cria o cenário, produz o cenário, patrocina e assiste, né? E assiste as presepadas que a gente faz. É um dos passatempos de Deus, ver as bobagens que a gente faz.
Se não houvesse entidades vivas infinitesimais, o Senhor Supremo Krishna teria ficado inativo e não haveria variedade na vida transcendental. Não tem sentido um rei não ter súditos. De igual modo, não há sentido para o Deus Supremo Krishna, se não existirem entidades vivas infinitesimais. Que sentido tem a palavra Senhor, se não há ninguém para ser dominado? Logo, conclui-se que as entidades vivas são consideradas expansões da energia do Senhor Supremo Krishna. E o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Krishna, é o energético. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? Em todos os textos védicos, inclusive no Bhagavad Gita e no Vishnu Purana, já aparece Vishnu. Oh, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Ctrl D. Em todos os textos védicos. Tá, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer... mas os ensinamentos do Senhor Chaitanya não tem PDF. A única opção no Senhor Chaitanya é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar. Não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui... os links, que é, Bímola? Que eu estou distraído? Não, está pensando aqui, tem um ouvinte que já reclamou. Você fica batendo esse sininho aí, ó. Ele está quase dormindo, ele acorda. Ah, mas não é para dormir, é para ouvir o programa. Mas se ele quer dormir, Bímola? Ai, não é fácil não, viu? Tá, você clica aí, livros novos, já aparecem os links. O Bhagavad Gita é o 5º link. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção de bolso, o pocket. Já compra os 3 Gitas. O de luxo fica com você. O de bolso você carrega no bolso ou na bolsa. E o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Tá bom? Então tá bom. E o 8º link é os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Então já encomenda um também. No mínimo 1, 2, 3, quantos você puder. E esquece por aí também, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. O mundo precisa de iluminação. Quanto mais pessoas iluminadas, mais ações iluminadas teremos. Então, qualquer dúvida, informações, perguntas, nos escreva. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, tá. Não estou pensando nada não. Estou procurando aqui o que nós vamos fazer. Falar dos links Hare Krishna. Tá bom, então tá bom. Deixa eu clicar aqui. Qual a última coisa que a gente falou? Aulas de Prabhupada. Tá, calma, tá abrindo. Na primeira linha está lá o link LHK, Links Hare Krishna. Clica ali.
Aulas Hare Krishna, deixa eu ver aqui, aulas de Prabhupada, Bimala. Biografia de Baladeva Vidyabhushana, Balarama, Bate-Papo Hare Krishna. Bate-Papo Hare Krishna. Peraí, deixa eu clicar aqui, deixa eu copiar primeiro. Para marcar lá, senão depois não sabe onde parou. Bate-Papo Hare Krishna. Não lembro. Ah, é verdade. É o grupo. Poxa vida, Bimala, esse grupo cresceu muito, hein? Não cresceu muito, ele não para de crescer. Ó, 78.007 mil membros. 78.007 mil membros. 78.007 membros. Ah, não sei falar. Eu fugi da aula de matemática. 78.000,7 mil membros. Pronto, do jeito que está aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Bem-vindos ao grupo Krishna Katha, desde 2003. Um templo para Radha e Krishna na internet. Esse grupo destina-se a difundir as atividades da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, as glórias do Senhor Krishna e de seu devoto puro Srila Prabhupada, o fundador Acharya. Grupo moderado. Convite ao Krishna Katha, tópicos sobre Krishna, por favor, nos ajude a propagar esse grupo Krishna Katha. Convide agora mesmo seus amigos. Aqui, que a gente repete aqui faz tempo, né, Bimala? O recado do Senhor Chaitanya está aqui também, ó. O Senhor Krishna Chaitanya avisa a seus seguidores que a obrigação deles é propagar os passatempos de Deus, Krishna. Krishna Book, Introdução 23. Qualquer pessoa pode ver os membros e os posts do grupo. Visível, qualquer pessoa pode encontrar o grupo. Legal, né? Muito legal. Estou vendo os vídeos aqui. Calma, Bimala. O administrador aqui, Paulo José Gomes dos Santos, o Prabhu Paramahansa, que a gente conhece bem, é uma das maiores autoridades sobre jejum de Ekadashi no Brasil. Vamos dar as boas-vindas aos novos membros. Vishnu, quantos membros novos? Dá nem para contar, Bimala, ó. O louco, não acaba mais. O louco, Krishna, Balarama, nossa, Vishnu. Ah, não dá nem para contar. Se bobear tem mais de 100 aqui. Só nessa leva aqui. Todo mundo está convidado. Você pode acessar o grupo no Facebook para manter-se conectado à sua comunidade. Paulo José Gomes dos Santos, Neide Araújo Cavalcante, Irama Priti, Avyaktarupa Das, HDG. Deve ser os administradores também para administrar esse monte de gente, Bimala. Nossa, 78 mil e tantos.
Ó Senhor de olhos de lótus, por favor, sustente nossas vidas enquanto saboreamos constantemente o néctar da meditação em seus pés de lótus. Com as palmas das mãos unidas em oração, nossas cabeças inclinadas, nossos pelos corporais arrepiados em júbilo, nossas vozes embargadas de emoção e nossos olhos fluindo com lágrimas. Mukunda Mala Stotram 18. Puro êxtase, né? Lágrimas de êxtase. Quem não quer, só quem não conhece. Muitas postagens. Não dá vontade nem sair do grupo, tá? Já parei. Peraí, deixa eu colar aqui. Senão depois a gente não sabe onde parou. Pronto. Salvar, tem gente que não salva as coisas, né? Esquece até de salvar. É verdade, eu tenho que lembrar. Estou lembrando. Então, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Mas antes... não, é verdade, eu já falei. Tá vendo? Você me atrapalha, Bima. Você me corta, eu me perco. Vou tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Śrīmad Bhagavatam. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo A História de Pingala. É o que vamos ver com a tradução e significados dados. Por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangirade Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Peraí, deixa eu tomar água. Agora vai. Agora engraxei a garganta. Paramos onde, hein? Na página 602. Aqui mesmo. O mendicante santo nem mesmo deve esmolar alimentos para comer mais tarde, no mesmo dia ou no dia seguinte. Se ele desprezar este preceito e tal qual a abelha esmolar mais e mais alimentos saborosos, semelhantes donativos de fato o arruinarão. Miramara se refere àquela abelha que vaga de flor em flor, e Marshika é a abelha que com grande apego acumula na colmeia mais e mais mel. O mendigante santo deve ser como a abelha Miramara, porque se ele imitar a abelha Marshika, a sua consciência transcendental será arruinada. Este ponto é tão importante que é repetido neste verso. Uma pessoa santa jamais deve tocar em uma moça. De fato, ele não deve nem deixar que o seu pé toque em uma boneca de madeira com forma de mulher. Mediante o contato corpóreo com uma mulher, ele com certeza será capturado pela ilusão, assim como o elefante é capturado pela fêmea, devido ao desejo de tocar o seu corpo. Os elefantes são capturados na floresta da seguinte maneira: cava-se um grande buraco que depois é coberto de grama, folhas, barro e etc. Então mostra-se uma fêmea ao elefante que se arroja para ela com desejo luxurioso, cai no buraco e é capturado. A lição a ser aprendida do elefante é que o desejo de experimentar a sensação tátil é de certo a causa da ruína de uma pessoa. Sexo é tato, né? Encostou. Eu conheci um vovozinho que ficava passando a mão nas mulheres, assim, no ombro, né? No cabelo, na cabeça, mas tá desfrutando de sexo, né? Tato, sexo é tato. Então o velhinho desfrutava, né? De ficar alisando as mulheres num ponto de ônibus lá, lembra disso, Bima? Homem não, homem ele nem via, nem escutava. Ele falava que não escutou, não viu. Tá, já parei de falar. Sexo é tato. É o que está falando aqui, ó. A lição a ser aprendida do elefante é que o desejo de experimentar a sensação tátil é de certo a causa da ruína de uma pessoa. Quem for inteligente ao observar a grande propensão do elefante de se divertir com a fêmea, levará a sério este excelente exemplo. Tanto é, né, que na cultura védica as pessoas normalmente se cumprimentam sem nem dar as mãos, né? Dar as mãos é coisa de demônio, né, Bima? Como você sabe da história, como começou essa história de dar as mãos. Portanto, principalmente na coronavírus, na época da coronavírus, todo mundo já ficou esperto, né? Porque só de dar a mão você poderia pegar a tal doença. Então normalmente se cumprimenta com Hare Krishna e posta as mãos, inclina o corpo um pouco e por aí vai, no mínimo. Portanto, de uma maneira ou de outra deve-se evitar ser enganado pela tentação da forma sensual da mulher.
Não se deve permitir que a mente se perca em sonhos luxuriosos de prazer sexual. Há várias espécies de gozo dos sentidos a serem desfrutadas entre homem e mulher, a saber, a fala, a contemplação, o toque, a relação sexual e etc. E todas estas constituem a rede de ilusão através da qual alguém fica desamparadamente preso como um animal. De um modo ou de outro, deve-se ficar à parte do gozo dos sentidos sob a forma de prazer sensual. Do contrário, não há possibilidade de compreender o mundo transcendental. Outra coisa que a gente repete aqui, né, Bim? Você menino, você menina, sejam celibatários, vocês vão evitar montanhas de problemas. Se não consegue ficar celibatário, então se case, né? Um homem que possui discriminação inteligente não deve, em nenhuma circunstância, tentar explorar a bela forma de uma mulher para o seu gozo dos sentidos. Não, nem... Você falou que eu não tenho que pensar nada, eu não tenho que prestar atenção, eu tenho só que ler. Tá, vou ler de novo, eu vou prestar atenção. Um homem que possui discriminação inteligente não deve, vírgula, em nenhuma circunstância, vírgula, não precisa falar vírgula, tentar explorar a bela forma de uma mulher para o seu gozo dos sentidos. Isso me lembra o que Prabhupada falou, não fazer da esposa uma máquina de sexo, né? Assim como o elefante que tenta desfrutar uma fêmea é morto por outros elefantes que também desfrutam a sua companhia, quem tenta desfrutar a companhia de uma mulher pode ser morto a qualquer momento por seus outros amantes, que são mais fortes do que ele. Tá vendo? O cara vai atrás de uma mulher, essa mulher de repente tem um ex brabo, violento, ciumento, que mete um tiro nele, mete uma facada nele, ou então mete a mão nele, né? Então, sempre atrás de uma mulher tem algum pai, algum irmão, algum cunhado, tem algum homem para tirar satisfação. Vai? Primo. Tem algum homem atrás, tentando proteger ou tentando possuí-la ou controlá-la. Por isso, seja celibatário, você menino, seja celibatário, você menina, seja celibatária. Vocês vão evitar montanhas de problemas, já falei. Tem que falar 3 vezes a mesma coisa, Bímola, que é para ver se a gente lembra. Assim como alguém se encanta pela bela forma de uma mulher, muitos outros homens também ficarão encantados. E existe o perigo de estes serem mais fortes e chegarem a matá-lo por ciúme. Os crimes passionais são muito comuns. Esta é outra desvantagem da vida material. Só pepino. A pessoa gananciosa acumula enorme quantidade de dinheiro à custa de grande luta e dor. Mas quem tanto lutou para adquirir esta riqueza, nem sempre tem permissão de desfrutá-la pessoalmente ou dá-la em caridade aos outros. O homem ganancioso é como a abelha que luta para produzir enorme quantidade de mel, que então é roubado por outro homem, que o desfrutará para si mesmo ou o venderá a outros. Não importa com quanto cuidado alguém esconda sua riqueza, ganha a duras penas, ou quanto tente protegê-la, existem aqueles que são peritos em descobrir o paradeiro de coisas valiosas e que vão roubá-las. Sem falar nos governantes ladrões, né? É ladrão para todo lado. Você é roubado em tudo quanto é lugar. No comércio, na indústria, em todos os setores da sociedade, se bobear, você é roubado. Talvez se argumente que um homem rico pode esconder o seu dinheiro com tanta astúcia
investindo em bancos, ações, propriedades e etc., que não há perigo de roubo. Só tolos de fato escondem dinheiro enterrando-o no solo ou colocando-o debaixo do colchão. Está muito manjado isso, né, Bíblia? Já é manjado desde o começo do mundo. Mas apesar de a maior parte da riqueza do mundo ter sido acumulada em países capitalistas muito desenvolvidos, estes países estão sendo severamente desafiados por muitos inimigos que ameaçam a qualquer momento invadi-los e roubar-lhes a riqueza. Da mesma maneira, vemos muitas vezes que os filhos de pessoas abastadas são sequestrados, e então seus pais têm que pagar vultosos resgates. Às vezes, os próprios pais também são sequestrados. Além disso, existem os supostos conselheiros de investimentos, que são especialistas em roubar o dinheiro dos ricos, e na era moderna os governos também se tornaram peritos em roubar dinheiro através de impostos. Logo, a palavra artavi indica alguém que, por métodos legais ou fraudulentos, é perito em roubar dos outros a riqueza ganha a duras penas. Pior ainda são os ladrões legalizados, né? Vixe, esses são os piores. Porque são legalizados. Os agiotas legalizados. Ladrões para tudo quanto é lado. As abelhas trabalham com muito afinco para produzir mel, mas elas não desfrutarão o seu mel. Como declara o Senhor Krishna, Mrityu Sarvaharashchaham. Em português, eu virei como a morte personificada e roubarei tudo. Esse é o maior ladrão, né? Desse ladrão ninguém escapa, Bímola. Como declara o Senhor Krishna, Mrityu Sarvaharashchaham. Eu virei como a morte personificada e roubarei tudo. Bhagavad Gita 10:34. Por isso ajunte tesouros, os mestres falam, né? Ajunte tesouro no céu, Bímola. Procura primeiro o reino de Deus. O melhor tesouro que tem é o tesouro do amor a Deus. Esse ninguém rouba. De um modo ou de outro, a opulência material ganha a duras penas será roubada. E, portanto, como se menciona neste verso, ninguém deve trabalhar em vão como a abelha tola. Você não falou nada, já acabou, quase acabou o programa. Tá bom, então vamos parar aqui na página 606. Podia continuar, né? Não, tá bom. Página 606. Então, para ganhar tempo, depois eu falo, né? Como a pessoa pode ler de graça, baixar de graça ou comprar essa coleção, tá bom? Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Paramos aqui onde calma, no Kurma Purana, alma excelente, -2. -2. Está aqui. No Kurma Purana há uma excelente declaração acerca dos contraditórios traços de personalidade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ali declara-se que a pessoa suprema não é nem muito gorda, nem muito magra. Está vendo? É o caminho do meio. Ele é sempre transcendental às qualidades materiais. E não obstante, o brilho de seu corpo é escuro. Ele possui olhos sempre avermelhados, é todo-poderoso e possuidor de todos os diferentes tipos de opulências.
Em nada surpreende Krishna possuir traços contraditórios em sua personalidade. Não se deve considerar que as características de Krishna, a suprema personalidade de Deus, são realmente contraditórias. Devemos tentar compreender os traços de Krishna através das autoridades e tentar compreender como essas características são empregadas pela vontade suprema do Senhor Krishna. No Mahavaraha Purana, confirma-se que todos os corpos transcendentais da suprema personalidade de Deus e suas expansões existem eternamente. Tais corpos, Deus tem quantos corpos Ele quiser e quantas personalidades Ele inventar, ou seja, ilimitados corpos, ilimitadas personalidades, apesar de ser um. Tais corpos não são de forma alguma materiais, mas sim completamente transcendentais e plenos de conhecimento. São reservatórios de todas as qualidades transcendentais. No Vishnu Jamala Tantra há uma declaração de que, porque a personalidade de Deus, Krishna e seus corpos expandidos são sempre plenos de conhecimento, bem-aventurança e eternidade, são sempre livres dos 18 tipos de contaminações. Os corpos de Deus não têm ilusão, fadiga, erros, rudeza, luxúria material, inquietação, orgulho, inveja, violência, desgraça, exaustão, inverdade, raiva, avidez, dependência, desejo de assenhorear do universo, desejo de si assenhorear do universo, visão de dualidade e enganação. Por isso Deus é perfeito e completo. Com relação a todas as declarações supracitadas, entende-se que o Mahavishnu é a fonte de todas as encarnações no mundo material. Por causa de sua extraordinária opulência superior, no entanto, podemos compreender que o filho de Nanda Maharaja é a fonte do Mahavishnu. Isto é confirmado no Brahma Samhita, onde se declara: deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências a Govinda, cuja representação parcial é o Mahavishnu. A forma gigantesca do Mahavishnu é a fonte de geração para inumeráveis universos. Inumeráveis universos emanam de sua inspiração, e os mesmos universos são novamente tragados em sua inspiração. É muito incrível, né, Bimala, esse corpo gigantesco de Deus, tão gigantesco que quando ele solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. E quando ele puxa o ar, tudo volta para dentro de seu corpo, com os semideuses, planetas, seres vivos, tudo volta a ficar em estado dormente, latente. Tá. Tal Mahavishnu também é uma porção plenária de uma porção de Deus, Krishna. Acho que é o 10º, um dos 10 corpos de Deus, o 11º, é a expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Deus, Krishna. Agora imagine, né, o poder de Deus, Krishna. Se ele pode criar corpos tão gigantescos que incontáveis universos saem de seus poros, agora imagine o que Deus não pode. Tá, capítulo 24. Vamos lá. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Capítulo 24. Outros traços de Shri Krishna. Após descrever as diferentes opulências de Krishna, Srila Rupa Goswami tenta descrever ainda os encantos e qualidades transcendentais do Senhor Krishna como condecorado, divertido, agradável, confiável,
firme e predominador. Ele também é descrito como alguém que se veste meticulosamente e como uma personalidade magnânima. Estas, em geral, são consideradas as qualidades de grandes personalidades. Condecorado. Afirma-se que um indivíduo é grandioso caso seja condecorado com as qualidades de ser muito misericordioso para com os infelizes, de ser muito poderoso, superior, cavalheiresco, entusiasta, perito e honesto. Estas condecorações manifestam-se no caráter de Deus, Krishna. Desculpem, manifestaram-se. Tá? Se manifestam, né, Bíblia? Na verdade, sempre se manifesta, porque Deus é eterno, eternamente manifestando essas qualidades ilimitadas. Eu errei, mas tentei consertar. Estas condecorações manifestaram-se no caráter de Krishna durante o seu passatempo erguendo a colina de Govardhana. Em tal ocasião, toda a extensão de terra de Vrindavana estava sendo perturbada pela chuva enviada por Indra, como se descreveu anteriormente. A princípio, Krishna pensou: retalharei esta vingança de Indra, destruindo o seu reino celestial. Mais tarde, porém, ao pensar na insignificância do Rei dos Céus, Krishna mudou de postura e sentiu compaixão de Indra. Não há ninguém que seja capaz de tolerar a ira de Deus, Krishna, razão pela qual, em vez de revidar a agressão de Indra, ele simplesmente mostrou sua compaixão por seus amigos que vivem em Vrindavana, erguendo a colina de Govardhana para protegê-los. Krishna usou uma montanha gigantesca como guarda-chuva e queimou o filme do Indra, o aprontador Indra. Acabou com o falso ego dele, acabou com o orgulho dele, Bima. Ele achou que era poderoso, só porque controla raio, trovão e chuva. Esqueceu que quem controla ele é Deus, Krishna. Divertido. Aquele que é sempre alegre e está habituado a falar de maneira sorridente é considerado de humor gozoso, divertido. Verificou-se este traço em Krishna quando ele apareceu na arena sacrificial do rei Kansa. Descreve-se que Krishna, cujos olhos são como lótus, misturou-se entre os lutadores, sem ser descortês com eles. Olhou para eles com determinação e lhes pareceu assim como um elefante atacando algumas plantas. Mesmo enquanto falava com eles, Krishna ainda sorria e dessa maneira ele se manteve bravamente na arena. Agradável. Item agradável. Quando alguém possui características muito doces e atraentes, a sua personalidade é considerada agradável, tá? Já parei, bicho. E você é desagradável. Não, eu estou falando aqui outro lado de agradável e desagradável. Não falei de você não, Bima. Eu errei então. Então retiro o que eu falei. Ai, não é fácil não, Krishna Balarama Arade. E agora é Ctrl F ou Ctrl D, né? Ctrl D. Quando alguém, possui... já dá para achar. Escrevi características, tem acento, Bíblia. Ixi, complicado, hein? Tá, vou escrever. Características. Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br junto com a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis,
com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. No caso do Néctar da Devoção, a única opção é ler na tela. Mas se você quer essa coleção na mão e o Néctar da Devoção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. A coleção Śrīmad Bhagavatam é o primeiro link. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharikrishna@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. E o Néctar da Devoção é o 7º link. Combinado, gente boa? Então tá combinado? Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadhusudan Gopala Govindara Shrimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe, Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai, Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihati Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.